E por mais, e quem já não passou por isso, você viver momentos que você mesmo desistiu de você, olha, eu não acredito mais em mim. E você ter a certeza de saber que o Senhor não desiste de você, né? Então, nós somos uma propriedade exclusiva. A Bíblia diz que nós somos o quê? Sacerdócio real exclusivo de Deus. Então, mesmo que a igreja, que o templo continue com pessoas sem força, morrendo aos poucos, você não pode entregar os pontos. Quem você é, né? E o versículo, ainda no versículo 14, ele vai dizer assim, ó: se o meu povo. Então, nós somos um povo comprado com o sangue de Cristo, lavado no sangue de Cristo. Decidimos todos os dias fazer alguma coisa diferente para o Senhor, ser melhor do que ontem. E não sendo hipócritas, porque a gente sabe que nós erramos todos os dias. Mas a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa pela qual nós não somos consumidos. É o reconhecer que nós nada somos e que nós só estamos aqui, ou só sobrevivemos porque o Senhor nos dá vida. E nós vivemos com abundância quando o Senhor assim faz, né? E é um privilégio, mas privilégio de servir ao Senhor, de ser chamado filho de Deus, sermos adotados pelo Senhor, como ela diz lá em João, nós fomos adotados como filhos de Deus, né? E de um lado nós temos a honra de sermos escolhidos e sabendo que em contrapartida nós temos responsabilidades. Eu sou pai, mas também sou um filho, porque eu tenho meu pai ainda. E as características de vida, ou seja, de éticas que eu venho trazendo comigo, foram ensinadas pelo meu pai, assim como eu ensino para os meus filhos. Então, de certa forma, eu pareço com meu pai. Os meus filhos têm características que parecem comigo, porque convivem no mesmo ambiente, são ensinadas por mim, pela minha esposa. Então, ele tem característica nossa. Assim é o cristão filho de Deus. Ele tem características de Cristo, marca de Cristo. Mas, consequentemente, ele tem responsabilidades, desde comportamento a atitudes. Então, nós fomos escolhidos para mantermos essa conduta. E lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim, ó. 1 Pedro 2, 9 e 10 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para uma maravilhosa luz. Olhem, dá para entender a grandiosidade, a grandeza dessas palavras. O Pedro está dizendo aqui, olha, vocês foram escolhidos, chamados a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Que estavam perdidos, nós estávamos perdidos, mas o Senhor, não fui eu que aceitei Jesus, não fui eu que achei Jesus, foi Ele que me encontrou. Dá para sentir o peso disso aqui, a diferença? O Senhor nos chamou e nós temos um papel a cumprir em meio a isso tudo. Vós sim que antes erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então a misericórdia do Senhor nos alcançou. Nós somos salvos pela pessoa de Cristo, separado todos os dias uma luta para fugir do mal, fugir do pecado, né? Os homens, eles veem em nós as obras de Cristo. Eles veem em nós. Então, quem é que nós somos? Né? Eu já abordei assuntos parecidos com esse aqui, em texto diferente, mas parecido com isso. Quem é que nós somos? Como as pessoas nos veem. Então, é uma característica dessas, uma verdade, né, bíblica que nós precisamos entender. Então, esse avivamento, ela é obra de Deus. É obra de Deus, mas para isso, nós precisamos querer. Porque Deus está falando com Salomão, certo? E olha a partícula aqui, essa partícula se. Versículo 14 diz assim, o 13, se eu cerrar os céus, se.
Versículo 14, ele começa também. Se o meu povo, há uma condição para isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, indica que a possibilidade, né? O povo de Deus aqui, ele tem a escolha de se aproximar de Deus ou se afastar de Deus. Você tem a oportunidade de se aproximar de Deus, de chegar a mais próximo dele ou se afastar. Ele dá total liberdade para isso. O homem tem liberdade para isso, para tomar suas próprias decisões. Agora a gente aprende uma coisa, que você tem a oportunidade de tomar suas próprias decisões, mas você não pode se esquecer de uma coisa. As consequências você precisa assumir, porque não foge. A Bíblia diz que o que você plantar, você vai colher, né? Então seja, independente da distância que você está do Senhor, ainda dá tempo de faltar. Enquanto a vida há esperança. Então, a porta está sempre aberta. Apocalipse 13:20 diz: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Se. E quando nós nos voltamos para o Senhor, ele se volta para nós. Ele não força ninguém a buscá-lo, a adorá-lo, a reconhecer que ele é santo, santo, santo. Ele não força você a fazer isso. É uma escolha sua, minha, sua.